Olá, bem-vindos. Meu nome é Ellen Serrão Franco e eu gostaria de agradecer a presença da banca aqui reunida para avaliar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Dietas da Moda realizadas por praticantes de atividade física. Este trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Gustavo Bernardes Fanaro. Dando início à introdução, nos dias atuais, a busca por dietas da moda que ajudam a perder peso e a ganhar massa magra de forma rápida, ela está se tornando cada vez mais frequente e ganhando destaque, principalmente pelos que praticam atividade física e também por aqueles que buscam o corpo perfeito. A internet e as mídias sociais, elas são as fontes mais visitadas e ela possui forte influência sobre os mesmos. Em relação à definição de dietas da moda, as dietas da moda elas podem ser definidas como padrão de comportamento alimentar não usados normalmente, porém essas dietas elas são adotadas com entusiasmo por aqueles que as seguem. E nota-se que a maioria das dietas adotadas pelos praticantes de atividade física são restritivas. Por quê? Porque elas vão excluir ou vão diminuir a ingestão de algum determinado macronutriente, consumindo somente um tipo. No nosso estudo, as dietas mais consumidas pelos praticantes de atividade física foram as dietas low carb, hiperproteica. Na dieta low carb, a gente vai ter um baixo consumo de carboidratos e na dieta hiperproteica a gente terá um aumento no consumo de proteínas. Como já falado, ou essas pessoas que praticam essas dietas da moda, ou elas vão excluir ou vão diminuir a ingestão de algum determinado macronutriente, consumindo somente um tipo, que é no caso dessas dietas. E o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento sobre as dietas da moda realizadas pelos praticantes de atividade física em academias do município de Quari, Amazonas. Em relação aos métodos, o método escolhido foi o experimental descritivo. No método experimental descritivo, a gente determinou o objeto de estudo, no caso, foram as dietas da moda realizadas pelos praticantes de atividade física. Selecionamos variáveis capazes de influenciar e definimos as formas de controle e de observação. Em relação à descrição, a gente foi observado os fatos registrados, analisados, classificados e interpretados sem que houvesse a interferência do pesquisador, e fizemos o uso de coleta de dados. E a população do estudo foram os praticantes de atividade física de academias, que seguem algum tipo de dieta, tendo idades de 18 a 40 anos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, independente do tempo e frequência de prática de treinos, e os critérios de exclusão foram as gestantes e lactantes. Em relação à aplicação do formulário, o questionário ele continha 10 perguntas de múltipla escolha, onde 2 perguntas foram sobre a saúde, 5 perguntas foram relacionadas à utilização de dieta, objetivos, resultados e necessidades, e a última pergunta foi relacionada a motivos para não buscar um nutricionista. Aqui tem a imagem de eu aplicando o questionário e aqui a imagem do questionário. Análise de dados. Os dados eles foram analisados com a ajuda do software Microsoft Excel e os resultados eles estão na forma de números absolutos e, quando necessário, foi feita análise estatística de comparação de grupos utilizando teste exato de Fisher com nível de significância menor que 5, através do software GraphPad Prisma 9, que tem a imagem. Aspectos éticos. Este projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, CAI. Aqui o número está na tela. Em relação aos resultados e discussão. Tabela 1 idade e dados de treinos realizados pelo grupo amostral. Fizeram parte do grupo amostral total de 100 indivíduos, onde a maioria desses indivíduos eles possuíam idades entre 21 e 30 anos e praticam musculação entre 4 a 6 dias e com treino diário de 1 a 2 horas. Como mostra na tabela 1, 21 a 30 anos, a maioria, tanto sexo feminino quanto sexo masculino. Em relação à frequência de treino, a maioria respondeu que treinam de 4 a 6 dias.
frequência semanal de 4 a 6 dias, o tempo de treino de 1 a 2 horas, também a maioria. Em relação ao número de participantes, nota-se que houve um equilíbrio dos participantes do sexo feminino, número masculino, número 51, e feminino, 49. Sendo que, normalmente, é esperado que o público masculino seja o que mais vá às academias, como no estudo realizado por Batista, 2010, que ele observou que o número de indivíduos do sexo masculino foi superior ao de indivíduos do sexo feminino em academias. Quando comparado com o estudo de Cabral, 2007, a gente teve a idade dos praticantes amostral foi mais jovem do que do estudo de Pereira Cabral, que ele teve a idade média de 30 anos, e ele evidenciou que a prática de musculação principalmente era entre os adultos jovens, e no caso do nosso estudo, a prática de musculação é mais jovem, né? De 21 a 30 anos, é um público mais jovem do que o encontrado no estudo de Pereira Cabral, 2007. Em relação aos resultados da frequência semanal e tempo de treino, foi semelhante ao estudo de Assunção de início ao 2007, a gente teve os mesmos resultados semelhantes de 4 a 6 dias, de 1 a 2 horas. Na tabela 2, sobre dados sobre a percepção de saúde e tipos de dietas realizadas pelo grupo amostral, a gente tem aqui a pergunta: como classifica a sua saúde? A maioria respondeu boa, muito boa e excelente. Porém, o sexo feminino, os indivíduos do sexo feminino responderam que apresentam saúde razoável. E quando observa a tabela do lado masculino, nota-se que os indivíduos do sexo masculino eles têm uma melhor percepção de saúde quando comparado com os indivíduos do sexo feminino, que aqui, mesmo elas falando que sua saúde está boa, muito boa, excelente, ainda tem uma quantidade que considera sua saúde razoável, ou seja, as mulheres do sexo, o sexo feminino ele está menos satisfeito com a sua saúde. Quando perguntado qual dieta está realizando no momento, as dietas low carb e hiperproteica foram as que apresentaram mais resultados, foi a maioria. E em relação à discussão, de acordo com o Xavier, 2017, ele vai falar sobre o porquê, ele vai dar explicação sobre a dieta low carb, a gente acredita que por esses motivos os praticantes de atividade física estão fazendo o consumo delas. Xavier fala que quando a gente reduz os carboidratos da dieta, o metabolismo ele vai se alterar de glicocêntrico para adipocêntrico. Isso faz com que os ácidos graxos e os corpos cetônicos eles sejam as novas fontes de gordura, sejam as novas fontes de energia. E quando se eleva ao máximo a oxidação da gordura e aumenta o gasto energético, se espera uma perda significativa de peso. Então, é isso que ocorre na dieta low carb. A oxidação de gordura é elevada ao máximo. E isso faz com que tenha o gasto energético. Porém, o White ele vem discordar sobre o uso dessa dieta, ele vem discordar. Ele fala que dietas com restrição de carboidratos, elas podem prejudicar a capacidade do indivíduo de praticar atividade física. Por quê? Porque ela vai reduzir os estoques de glicogênio muscular e aumentar a fadiga durante o exercício. E Menon, ele já vem falar sobre a dieta hiperproteica. Como essa dieta hiperproteica ela vai ajudar nessa redução de peso. A dieta hiperproteica, ela pode sim ajudar a reduzir o peso corporal, especialmente em curto prazo. E ela vai ajudar nessa manutenção da massa muscular. Por quê? Essa perda de peso e essa manutenção da massa muscular vai ocorrer porque tem uma redução da ingestão de carboidratos e, com isso, quem consome dieta hiperproteica vai ter um aumento na saciedade após a ingestão dessas proteínas. Então, é por esse motivo que ocorre maior consumo de dietas hiperproteicas da parte de quem pratica atividade física, pois
As dietas hiperproteicas, elas vão ser úteis para quem deseja aumentar a sua massa muscular. Isso, o Menon e colaboradores, 2012, ele vem falar sobre o porquê as dietas hiperproteicas são as mais consumidas. Ainda sobre a tabela 2, dados sobre a percepção de saúde, tipos de dieta realizadas pelos praticantes, tipos de dieta realizada pelo grupo amostral. Quando perguntado quem prescreveu essa dieta, nota-se que a maioria, 70%, respondeu que foi pelo educador físico, buscou na internet, amigos, conta própria, e uma minoria respondeu que foi o nutricionista que passou essa dieta, que prescreveu essa dieta. E quando perguntados qual o objetivo fazendo essa dieta, nota-se que os praticantes responderam que seus objetivos eram saúde, estética e ganho de massa magra. Quando se compara com o estudo de Oliveira Torres Vieira, Oliveira Torres Vieira ele vai falar que, mesmo com esse crescente interesse dos praticantes de atividade física pelo uso de dietas, ainda assim vai existir um elevado grau de desinformação, que é observado tanto por esses praticantes, tanto pelos seus treinadores, né, que normalmente os treinadores eles vão assumir o papel e o controle dietético, sendo que essa responsabilidade cabe somente ao nutricionista, e todos são sabedores disso. Somente o nutricionista, principalmente o nutricionista da área da nutrição esportiva, ele pode orientar e elaborar uma dieta específica para pessoas que praticam exercícios físicos, segundo Oliveira Torres Vieira, 2008. Na tabela 2, ainda na tabela 2, ela trouxe o resultado esperado? A maioria respondeu que sim. Trouxe o resultado esperado, e a maioria respondeu que foi perda de peso, ganho de massa magra. E em relação a percentual de 100%, se vocês forem calcular aqui, a gente não vai ter 100%. Por quê? Porque os indivíduos que respondiam sim tinham que dizer qual foi o resultado esperado. Ou seja, teve alguns indivíduos que responderam mais de um resultado, teve indivíduos que responderam perda de peso e definição, teve os indivíduos que responderam melhora na saúde e ganho de força. Então, se for somado aqui, não vai dar 100%. E uma minoria respondeu que não trouxe resultado. Essa dieta supre as suas necessidades? A maioria respondeu que sim. Porém, teve uma minoria que respondeu que talvez e não. Na tabela 2 ainda, dados sobre percepção de saúde e dietas realizadas pelo grupo amostral, a gente, na pergunta, quais sintomas sentem com frequência? A maioria respondeu que apresentam sintomas como fraqueza, tontura, cansaço, dor de cabeça, irritabilidade, queda de cabelo. Ou seja, foi observado que a maioria não buscou o auxílio do nutricionista para indicar essa dieta. Então, por esses motivos, esses sintomas eles vão aparecer, porque não tem o controle, não tem o auxílio do nutricionista. E uma minoria respondeu que não trouxe nenhum. Aqui também, igual na tabela anterior, se for somado, vai passar de 100%, porque teve indivíduos que responderam mais de um sintomas, e isso foi contabilizado. Você faz acompanhamento com o nutricionista? Aí, a maioria respondeu que não. Quando respondia que não, por quê? Por que você não faz acompanhamento com o nutricionista? Alguns responderam, não tenho tempo, acho caro, acho mais fácil procurar na internet, não conheço nenhum nutricionista, não tenho interesse e acho mais fácil fazer por conta própria. Então, essa pergunta, ela já explica um pouco essa questão dos sintomas, porque não tem um acompanhamento de um profissional qualificado para passar essa dieta de acordo com as necessidades de cada indivíduo, de acordo com as patologias pré-existentes.
Na tabela 3, correlação entre a percepção do estado de saúde dos indivíduos participantes e a frequência semanal de treino na academia. Como classifica a sua saúde? Os indivíduos que treinam com frequência de 4 a 6 dias responderam que classifica sua saúde boa, muito boa, excelente. E uma minoria respondeu que considera sua saúde razoável. Castro 2020, ele vem falar que o exercício físico, ele feito de forma regular, ele vem facilitar e dar uma melhor qualidade de vida no cotidiano do indivíduo, e o exercício físico ele vai proporcionar o bem-estar, vai estar na saúde mental, fazendo com que o indivíduo ele tenha uma autoestima mais elevada, vai diminuir também o estresse. Então, acredita-se que é por esses motivos que os indivíduos que praticam atividade física de forma regular, eles apresentam uma percepção de saúde melhor, boa, muito boa, excelente. Na tabela 4, correlação entre percepção do estado de saúde dos indivíduos participantes e tipo de dieta realizada. Os indivíduos que realizam dieta low carb e hiperproteica alegam ter uma saúde boa, muito boa e excelente, mas também a gente tem os indivíduos que realizam as demais dietas também alegaram apresentar razoável, boa. Os demais, a minoria respondeu, mas a maioria que faz uso da dieta low carb hiperproteica tem uma melhor percepção de saúde, boa, muito boa e excelente. Em relação à tabela 4, sobre correlação entre a percepção do estado de saúde dos indivíduos participantes e sintomas adversos que relataram sentir com maior frequência, na tabela 5, quando foi feita a correlação entre a percepção de saúde e sintomas adversos que sentem com maior frequência, foi possível observar, foi possível verificar, né, que muitos dos indivíduos que classificam ter uma boa, muito boa ou excelente saúde, na verdade, também relataram sintomas adversos, né, que normalmente estão relacionados a uma alimentação inadequada, como apresentado lá na frente, cansaço, dor de cabeça, queda de cabelo, também que esses sintomas eles podem estar relacionados com essa questão da ingestão de macronutrientes ou micronutrientes, devido ao tipo de dieta que esses participantes, esses indivíduos, eles estão fazendo. Na tabela 6, correlação entre o tipo de dieta realizada pelos indivíduos participantes e sintomas adversos que relataram sentir com maior frequência. Aqui a gente tem low carb. Os indivíduos falaram que na dieta low carb hiperproteica não apresentam nenhum sintoma. Detox, 4 indivíduos responderam que apresentam nenhum sintomas. Na hipercalórica, 8 indivíduos responderam que não apresentam nenhum sintomas. Porém, mesmo com esses indivíduos falando que não apresentam nenhum sintoma, ainda nota-se um percentual de sintomas adversos aqui, como fraqueza, tontura, cansaço, dor de cabeça, irritação, queda de cabelo. Ainda teve indivíduos que apresentam esse tipo de sintoma, que descreveram apresentar. E quando se discute sobre isso, Colli, ele fala que os atletas e os não atletas, na maioria das vezes, eles vão se interessar por informações sobre alimentação que sejam simples, práticas e fáceis, mas não necessariamente informações que vão ajudar a atingir os seus objetivos. Então, Oliveira 2014, ele vem falar da função do carboidrato no corpo, porque na dieta low carb, como já falado anteriormente, vai ter um baixo consumo de carboidrato. E Oliveira, ele vem falar da importância desse carboidrato para o corpo. Oliveira, ele fala que os carboidratos, eles vão desempenhar importantes funções no organismo, e como fonte de energia, na realização dos exercícios físicos, preservação e conservação das proteínas,
E também o carboidrato, ele vai evitar o fracionamento. Ele vai funcionar como um ativador metabólico e ativador metabólico para o catabolismo dos lipídios e também ele vai funcionar como combustível para o sistema nervoso central. E também vai ser armazenado no músculo e no fígado, na forma de glicogênio. O carboidrato, ele vai fazer com que a proteína seja conservada e vai gerar energia. Oliveira 2014, ele vem falar Monteiro 2018, ele vem falar sobre os sucos detox, que foi citado aqui pelos participantes. Atualmente, os sucos detox, eles têm chamado a atenção, sim, dos indivíduos, principalmente devido à enorme propaganda que é feita pela mídia e por outros meios de comunicação. As dietas detox, na maioria das vezes, elas são realizadas porque elas são rápidas, são de baixo custo e na maioria das propagandas anunciadas falam que as dietas detox elas são desintoxicantes, que vão ajudar a perder peso em curto período de tempo. E muitos indivíduos realmente eles fazem essas dietas, porém eles na maioria das vezes eles substituem as refeições por esse suco, o que não é indicado, substituir uma refeição importante do dia por um suco detox. E esses indivíduos, eles fazem, na maioria das vezes, esses sucos apenas com conhecimento popular, sem orientação nenhuma. Santos 2022, ele vem falar os riscos da dieta detox a longo prazo, pois ele fala que há estudos que vão questionar a eficácia da dieta detox a longo prazo, principalmente se essa dieta ela for feita de forma recorrente e sem acompanhamento, pois a dieta detox, poucos sabem, ela vai causar um efeito diurético e quando elevado faz o corpo perder potássio e com isso vai aumentar a probabilidade de cãibras nos músculos, vai provocar carência de proteínas e também de outros nutrientes que são essenciais para o corpo. Antônio e colaboradores, ele vem falar sobre dieta hipercalórica e hiperproteica. Ele fala que, como apareceu aqui, a maioria dos indivíduos que fazem o tipo de dieta, alguns indivíduos falaram, né, que fazem uso de dieta hiperproteica, hipercalórica, falaram que não apresentam nenhum sintoma. Mas Antônio e colaboradores, ele fez um estudo com 18 voluntários para testar essa hipótese de dietas hipercalóricas e hiperproteicas. No estudo de Antônio e colaboradores, ele deu 3 gramas por quilogramas por dia de proteína para esses participantes da pesquisa, e eles verificaram que a quantidade de proteína não vai influenciar no ganho de massa muscular. E esse excesso ele não vai fazer, como os praticantes de atividade física pensam que o excesso de proteínas vai fazer com que eles tenham essa hipertrofia. Segundo o estudo de Antônio e colaboradores, essas dietas, elas não, esse aumento do consumo desses determinados macronutrientes não vai fazer com que o indivíduo aumente a massa muscular, e sim o exercício físico feito de forma correta. Não vai causar o aumento de massa magra no corpo, essas dietas. Tipo, eu vou aumentar a proteína, como a maioria dos indivíduos faz, com o intuito de ganhar massa magra somente com isso.
A massa magra ela vai vir em conjunto com o exercício físico. O exercício físico bem elaborado vai fazer com que esse indivíduo ele tenha uma hipertrofia. Na tabela 7, correlação entre quem prescreveu a dieta e sintomas adversos que sentem com maior frequência. Aqui, pelo nutricionista, nenhum educador físico. Pelo nutricionista, nenhum falaram que não apresentam nenhum sintomas. Educador físico, 11. Buscou na internet 4, amigos 3 e conta própria 18. Nessa tabela aqui, na tabela 7, a maioria alega que não apresenta nenhum sintoma, porém, ainda assim, há indivíduos que relataram sentir sintomas com frequência, como fraqueza, tontura, cansaço de cabeça, irritação, queda de cabelo. Ainda tem indivíduos que apresentaram esse tipo de sintoma adverso. E no estudo realizado por frequentadores de academia, Alves Abinassif, ele notou que apenas 45% tinham um acompanhamento nutricional e 76% segue suas convicções. Igual o nosso estudo aqui, a minoria buscou ajuda de nutricionista e a maioria foi pelas suas convicções, não buscou o auxílio de um profissional. Macedo Ferreira, 2021, ele vem falar sobre o acompanhamento nutricional, que o acompanhamento nutricional ele é essencial, pois a gente observa-se que, na maioria das vezes, os educadores físicos das academias ofertam essas dietas, sendo que não é indicado. Os educadores físicos, os amigos, a internet, o próprio indivíduo, a gente sabe que não é recomendado fazer isso. O recomendado é buscar ajuda de um profissional qualificado como nutricionista para prescrever essa dieta, pois somente o nutricionista ele é o profissional especializado para recomendar, orientar sobre dieta, sobre a quantidade ideal, o tempo, pois não é só passar uma dieta, existe um conjunto de informações que o nutricionista ele busca, tem um questionário a se preencher, tem informações a serem coletadas para uma prescrição dietética adequada, não é de forma inadequada. Então, Sorrete Silva, 2018, ele vem falar sobre os efeitos negativos de uma dieta restritiva. De acordo com Sorrete, 2019, Sorrete Silva, 2019, as dietas restritivas elas tendem a ter diversos efeitos negativos, principalmente de ordem psicológica, metabólica e de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Ou seja, os indivíduos que praticam esse tipo de dieta da moda são os mais vulneráveis a comer descontroladamente, principalmente quando estão muito tempo restrito a certos nutrientes, principalmente quando estão restritos, né, na alimentação. E eles vai surgir efeitos como problemas emocionais, ansiedade, depressão. E esses problemas são fatores que aumentam a predisposição à restrição alimentar. E também esses fatores eles vão aumentar ao diagnóstico de transtornos alimentares. Na tabela 8, sobre a eficiência das dietas utilizadas pelos indivíduos em relação à quantidade de efeitos adversos com o cumprimento do resultado esperado pelos indivíduos de acordo com o tipo de profissional que prescreveu a dieta, nota-se que a maioria respondeu que não buscou nutricionista e nota-se que quem buscou nutricionista não apresentou nenhum sintoma, sem sintoma. Os sintomas foram pouquíssimos, uma minoria, e nota-se que a maioria que buscou nutricionista também teve um resultado bom. Mas aqui na tabela
8, a gente observa que a maioria que buscou nutricionista alega que seus resultados foram maiores quando comparado a quem buscou o auxílio do nutricionista. Porém, nota-se que eles apresentam, a maioria apresentam sintomas, entendeu? Mesmo apresentando resultados esperados, eles apresentam aqui os sintomas, 52% apresentam sintomas. Quando se compara com o resultado dos praticantes que procuraram auxílio de um nutricionista, nota-se que os resultados são melhores. Uma minoria apresentou sintomas. E Monteiro 2018, ele vem falar sobre a importância desse nutricionista, a importância do nutricionista. O nutricionista, ele é o profissional capacitado para indicar dietas que favoreçam a saúde, o bem-estar dos indivíduos. O nutricionista, ele vem alertar sobre a quantidade adequada, sobre a frequência diária, o tempo de uso, o tipo de dieta que esse indivíduo vai necessitar, as suas necessidades nutricionais. O nutricionista, ele vai garantir a segurança alimentar do indivíduo. Ele vai elaborar todo um planejamento para que esse indivíduo ele possa perder peso ou ganhar massa magra, ou engordar de forma saudável, sem precisar fazer essas dietas restritivas e sem precisar cortar qualquer alimentação. Vai fazer com que esse indivíduo perca peso de forma saudável. Chegamos à conclusão. Nas dietas da moda pesquisadas, o maior índice de adesão foi das dietas low carb e hiperproteica. E um dos pontos preocupantes que foi constatado no estudo em relação às dietas é que muitas vezes sua prescrição não foi feita por um nutricionista, e sim por educador físico, amigos, adaptado à internet, e muitos fizeram por conta própria. Também foi verificado que as dietas prescritas por nutricionistas trouxeram resultados e praticamente não houve relato de sintomas adversos, ao contrário, das dietas prescritas por não nutricionistas, onde houve relatos de sintomas como dores de cabeça, fraqueza e irritabilidade. E eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui presentes e obrigado pela atenção.